Olá, uma boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Marquezine Paul, sou o primeiro secretário da ABENS. Em nome da diretoria da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, quero dar as boas-vindas a todos os espectadores neste primeiro webinar do Departamento de LGBTQI+, da ABENS. A ABENS, para quem ainda não conhece, é uma associação multidisciplinar de profissionais de saúde que tem o foco no estudo e no atendimento em medicina e saúde sexual. A associação reúne os maiores nomes da medicina e da saúde sexual do nosso país, que estão distribuídos em 5 comitês e 6 departamentos. Os principais objetivos da ABENS são, então, a atualização continuada, a produção científica, também o intercâmbio de experiências e a divulgação dos seus associados para a população leiga. Esse é o 6º de uma sequência inicial de 8 webinars da ABENS, que tem por objetivo apresentar a associação para os profissionais de saúde que se interessem pelo estudo e pelo tratamento de questões que envolvem a medicina e a saúde sexual. Isso para que esses profissionais possam vir a se associar à ABENS. Hoje será a vez do departamento de LGBTQI+. O departamento, que é coordenado pelo Dr. Jean Carlos Pizzi e vice-coordenado pela doutora Maria Helena Palma Circili, irá fazer a apresentação de seus membros e o seu webinar inaugural. Espero que todos aproveitem o evento. E os que ainda não são associados, venham e se associem à ABENS, venham fazer parte da nossa associação. Sem mais me alongar, vou deixar a palavra com o Dr. Giancarlo, que prosseguirá com a condução do evento. Uma boa noite e um ótimo evento a todos. Aqui participando hoje conosco, hoje é com muita alegria no webinar inaugural aqui do Departamento LGBTQI+, e é uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Giancarlo Jean. Eu sou psiquiatra, fiz formação em psicodrama, trabalho com sexualidade já há vários anos, também fiz o meu doutorado nessa área, trabalho lá no Programa de Estudos em Sexualidade, PROSEX, e também no programa que presta assistência às pessoas transgêneros lá do Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina da USP, e acho que é isso, né? Então, hoje nós iremos compartilhar com vocês aqui a nossa primeira exposição. Tá? Então o Gustavo até já compartilhou, né? Quem assistiu o webinar inaugural, né, da associação, né, percebeu, né, o empenho do vice-presidente, o Dr. Francisco Coutinho, assim como os demais membros aqui da diretoria, assim como da professora Carmita Ábido, né, na formação dessa associação, né, que vai estar abordando os temas aí relativos à sexualidade. Né. A associação ela é formada por comitês, né, comitê de notáveis, o comitê web, o comitê fiscal, o comitê científico e de pesquisa, assim como também o comitê social e cultural. Então, há mais ou menos 7 semanas atrás, né, foi realizada a webinar inaugural, né, da associação. E, a partir de então, a cada quarta-feira, né, vem se realizando uma webinar dos diversos departamentos que compõem a associação, sendo que a primeira webinar foi do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas. Na sequência, a gente teve a webinar do Departamento de Disfunções Sexuais Masculinas. Na semana retrasada, foi a vez do webinar do Departamento de Cirurgia Peniana. E na semana passada, né, o webinar do Departamento de DAEM e Endocrinopatias. E hoje é o webinar, né, aqui do nosso departamento. Só lembrando vocês também, todas essas webinars estão disponíveis também, né, no YouTube, né, da ABENS, tá? Estão todas lá registradas. Então, aqui falando um pouco do nosso departamento, aqui todos os membros do nosso departamento, infelizmente, hoje eu não vou ter tempo de apresentar a todos, né, mas acho que no decorrer das atividades, né, vocês terão oportunidade de conhecê-los. Então, qual que é a nossa ideia, né? A gente pretende realizar atividades, né, com estudos baseados em evidências científicas que explorem a diversidade de gênero, a diversidade sexual / orientação sexual, assim como também as diferenças no
desenvolvimento sexual. E eu gostaria agora, né, de que a Maria Helena se apresentasse, né, que é a pessoa com quem que divide comigo a coordenação. Então, eu vou dar a palavra aqui para Maria Helena. Jean, muito obrigada. Bem, agradeço a todos a presença, boa noite, e agradeço à diretoria pelo convite e a oportunidade de fazer parte da ABENS. Eu sou cirurgiã, minha especialidade é em reconstrução de genitália, e trabalho com as pessoas trans desde 99 e oficialmente desde 2010, lá no Hospital das Clínicas, junto com o grupo da professora Carmita, do Jean, e é um grupo grande, bastante especializado, a gente faz um trabalho muito bom lá. Então, o nosso departamento é um departamento bastante abrangente, a gente vai ter muita informação e aprendizado a todos baseados em estudos científicos, tal como o Jean comentou. A gente apresentará temas que abrangem diversas áreas dentro da saúde, e eu acredito que a gente vai fazer um trabalho muito bonito e enriquecedor. Então, eu agradeço a oportunidade e uma boa webinar inaugural do nosso departamento a todos. Grande abraço. Agora aqui voltando, hoje a gente vai abordar temas relacionados, né, à hormonização, né, para as pessoas trans. Mas a gente acha que é importante, antes de mais nada, a gente contextualizar um pouco, né, e falar com vocês, né, sobre algumas definições que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, antes de mais nada, é importante a gente definir, bom, o que é sexo, né? Aqui a gente tem, né, o departamento, né, que é um departamento de assuntos voltados à medicina, né, sexual. Mas sexo, né, quando a gente vai falar, né, na linguagem científica, etc., ele se refere, né, às características que distinguem a masculinidade ou feminilidade biológica. Eles podem incluir os genes determinantes do sexo, os cromossomas sexuais, o antígeno HY, as gônadas, os hormônios, a genitália interna e externa e as características sexuais secundárias. Então, para nós, sexo são as características, né, biológicas. Por sua vez, gênero é um termo genérico, né, para designar o papel social, homem ou mulher, né, ou então uma outra condição diferente dessas duas que eu acabei de falar para vocês. Quando a gente nasce com sexo. E, em consequência disso, né, dependendo da cultura e da sociedade que a gente está inserido, é criado, então, o gênero designado ao nascimento, que vai ser relacionado ao sexo que a pessoa nasceu. Ou também um outro termo que se usa é gênero atribuído ao nascimento. Então, se refere à designação inicial, né, como homem ou mulher, que vai corresponder ao sexo. Então, gênero designado masculino, gênero designado, né, feminino. Por sua vez, essa aqui é talvez a definição mais importante, né, identidade de gênero ou gênero experimentado. É aquele senso interno que a gente tem, né, ao qual o gênero que a gente se identifica, aquela parte mais interna que a gente sente. Né, e ele nem sempre vai corresponder ao gênero designado ao nascimento. Para aquelas pessoas onde a percepção do próprio gênero corresponde ao gênero atribuído ao nascimento, o termo que é empregado é cisgênero. Por sua vez, né, o termo empregado, né, que habitualmente é empregado para definir, né, transgêneros, são aquele grupo de indivíduos, né, um termo genérico também que abraça aquele grupo de indivíduos que não se identificam completamente com seu gênero designado ao nascimento. Então, por exemplo, né, um homem trans é uma pessoa que o sexo, o gênero designado ao nascimento foi feminino. Essa pessoa não vai se identificar, né, ao longo da sua vida, em algum momento, ou em fases posteriores da sua vida, com o gênero designado ao nascimento.
E na aula de hoje, né, a gente vai falar a respeito da terapia hormonal para as pessoas trans, para os homens e para as mulheres trans. Quais os recursos disponíveis que a gente tem, o acompanhamento e os cuidados necessários para com essa terapia, né? As terapias que também recebem o nome de hormonização. Vale aqui a gente lembrar, né, que diversos estudos apontam, né, que a terapia hormonal, a hormonização, ela melhora a qualidade de vida das pessoas trans que querem fazer uso desse tipo de recurso em vários domínios, no domínio psicológico, no domínio físico, no domínio relacional. Então, como é importante para muitas pessoas, né, a terapia hormonal. E, infelizmente, no nosso país, muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de acompanhamento. E é bom a gente também lembrar que, apesar disso, né, existem já hoje muito mais centros, né, que acolhem as pessoas trans do que existiam, por exemplo, há 10 anos atrás. Então, isso é uma notícia bastante boa. Então, cada vez mais, né, as pessoas estão se especializando e entendendo essas questões. Então, para falar hoje a respeito da hormonização, né, da terapia hormonal para as mulheres trans, nós convidamos a doutora Elaine Frade Costa. Ela é professora livre-docente da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina da USP, é também médica supervisora do serviço de endocrinologia da mesma faculdade. Ela coordena o programa de tratamento e treinamento de profissionais para o atendimento de pessoas trans. Ela é chefe da unidade de endocrinologia e desenvolvimento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É membro do Comitê Técnico de Saúde LGBT da Secretaria Estadual de Saúde, assim como também, né, é membro da Comissão para Estudos da Transsexualidade do Conselho Federal de Medicina. Então, ela vai falar a respeito da terapia hormonal para as mulheres trans. E, na sequência, a doutora Ana Beck, que ela é médica ginecologista e obstetra, mestre pela Unifesp, também médica do Departamento Materno-Infantil do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, preceptora e coordenadora da residência médica, aqui também do Hospital Albert Einstein, e coordenadora, né, do projeto PROAGE Trans, que ele é em parceria, né, também com o Hospital Albert Einstein. Então, eu vou dar a palavra, né, para a nossa primeira palestrante, que é a doutora Elaine Frade Costa, que vai falar sobre terapia hormonal para as mulheres trans. Então, boa palestra, doutora Elaine. Obrigada, Jean, pela apresentação, e é um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que essa associação realmente tem muito a nos ensinar, né, e a ensinar as pessoas. E estamos aqui, junto com os nossos vários colegas, para apresentar o nosso primeiro webinar do departamento. Então, boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui, como eu já comentei, e agradeço a todos pela parceria e por estar aqui nos vendo hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre a terapia hormonal. Coube a mim falar sobre a terapia hormonal de mulheres trans. Dando continuidade, antes de entrar propriamente no assunto, né, da aula, dando continuidade ao que o Jean colocou, ele determinou pontos muito importantes para o cuidado e a abordagem das pessoas trans, né, a partir da definição dos temas. Eu gostaria de destacar aqui 4 pontos que eu considero assim, fundamentais para que o cuidado a essa pessoa, a pessoa trans, seja adequado. O primeiro deles, então, que eu considero assim, muito importante e já está bastante normatizado desde 2016, é o direito do nome social. Então, existe um decreto, né, lei da Casa Civil, da Presidência da República, que determina que os registros de sistemas de informação de cadastros, de programas, de serviços, de fichas de formulários, de prontuários e congêneres dos órgãos das entidades de administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter o nome
social em destaque, acompanhado do nome civil, que será utilizado apenas para fins administrativos internos, né? Ou seja, o uso do nome social, ele é obrigatório e em 100% das vezes, para as pessoas, todas as pessoas transgênero. Bom, um segundo ponto que eu considero também importante, e é uma questão que é uma informação nova, que mudou recentemente, ainda não está em vigor, mas já está publicado, é a classificação, né, da transexualidade ou do transgênero. Então, no CID-10 era classificado como transexualismo, que remetia a uma doença. E no CID-11, essa classificação mudou de capítulo. Ela foi para o capítulo 17, onde contém as condições relacionadas à saúde sexual. E o termo utilizado agora, então, ao invés de transexualismo, do CID-10, o termo correto é incongruência de gênero. E nós temos 3 CIDs para determinar essa incongruência de gênero: a do adulto, a da infância e aquela incongruência de gênero inespecífica. Um terceiro ponto a chamar a atenção é a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que é importante para todos nós, né, que nos deparamos com essa população. Então, a última resolução, que foi publicada em setembro, primeiro em setembro, depois em novembro de 2019, ela dispõe sobre o cuidado específico à pessoa com incongruência de gênero ou transgênero e revoga a resolução de 2010. Tem 2 grandes mudanças nessa resolução. A primeira é que ela é baseada no projeto terapêutico singular, ou seja, é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, resultado da discussão coletiva da equipe multiprofissional e interdisciplinar, a partir da singularidade dos sujeitos assistidos. Assim, permite promover atenção em saúde integral. Ou seja, atualmente se preconiza que o acompanhamento, o tratamento das pessoas trans seja individualizado. Ainda nessa resolução, uma segunda grande mudança foi em relação à inclusão das crianças e adolescentes. Então, nós dividimos isso, essa resolução, ela contém todos os anexos, determinando os pontos principais de todos os passos, né, de todas as etapas que a população trans passa durante o acompanhamento. Então, em relação à hormonioterapia, nós incluímos as crianças, dividimos as crianças pré-púberes e crianças púberes ou adolescentes. Na criança pré-púbere é vedado qualquer intervenção envolvendo uso de hormônios ou procedimentos cirúrgicos. E nas crianças púberes ou adolescentes é preconizado que se faça o bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise-gônada e com análogos do GNRH, até o momento, que é definido pela equipe multidisciplinar, de se introduzir a terapia hormonal cruzada, que foi aprovada por volta da idade de 16 anos. E os adultos, que já era normatizado na resolução anterior. Um fato muito importante em relação a isso é que foi considerado esse acompanhamento de crianças e adolescentes como experimental, portanto, ele precisa ser desenvolvido de uma forma experimental, né, num centro de referência, acompanhado da assinatura de TCLE, e esse projeto deve ser aprovado por um comitê de ética. Ainda nessa resolução, então, tem o protocolo do acompanhamento psiquiátrico da criança pré-púbere e púbere, né, e os púberes e adolescentes, e o protocolo cirúrgico de homens trans e mulheres trans, todos descritos nessa resolução. Lembrando, mais uma vez, que o acompanhamento, tanto psicológico, quanto psiquiátrico, quanto hormonal, das crianças pré-púberes e púberes, é experimental e precisa ser aprovado por um comitê de ética. Só vou chamar a atenção aqui, que vocês veem que eu não coloquei acompanhamento psicológico. Por quê? O Conselho Federal de Medicina, ele só pode normatizar o ato médico. Então, nós não temos autorização para normatizar acompanhamento psicológico. Um quarto ponto que eu considero fundamental para um acompanhamento adequado dessa população é a criação da equipe multidisciplinar, né,
nos centros de referência, especialmente quando se aborda crianças e adolescentes. Essa equipe ela tem que ser composta minimamente pelo psiquiatra, psicólogo, assistente social e enfermeiros, no caso das internações. Eu coloquei no centro porque essa equipe de saúde mental é a equipe-chave, e com ela trabalhará o endocrinologista, o clínico geral, ou o ginecologista e urologista, e a equipe de cirurgiões. Então, a formação da equipe é fundamental para que o acompanhamento seja adequado e haja realmente uma promoção de saúde a essa população. Bom, entrando então no assunto propriamente dito da aula, que é terapia hormonal em mulheres trans, a primeira pergunta que surge é: existem critérios para o início da reposição hormonal? Sim, existe. E o primeiro critério é preencher os critérios diagnósticos, embora se esteja colocando que essa não é uma condição de doença, ela precisa de cuidado médico, então ela precisa de um diagnóstico, né, de uma avaliação. Segundo, ausência de comorbidade psiquiátrica que interfiram no diagnóstico e ou tratamento. Isso deve ser avaliado pela equipe de saúde mental. Terceiro, demonstrar conhecimento e compreensão dos efeitos esperados e colaterais da terapia de reposição hormonal, ter uma experiência de vida real por pelo menos 3 meses ou psicoterapia por tempo determinado pelo psicoterapeuta e consolidar a identidade de gênero nesse período. Capacidade de realizar a terapia de reposição hormonal de forma responsável. Tá? Tudo isso é baseado no guideline da Sociedade Americana de Endocrinologia. Qual é o objetivo do tratamento hormonal? Então, o principal objetivo do nosso tratamento é induzir o aparecimento de características sexuais compatíveis com a identidade sexual, né, a identidade de gênero. Segundo, reduzir os esteroides sexuais endógenos e, consequentemente, os caracteres sexuais secundários do sexo biológico. Terceiro, esse tratamento hormonal, essa terapia hormonal, deve seguir os princípios de terapia de reposição de pacientes hipogonádicos, ou seja, não há necessidade de doses diferenciadas ou elevadas para se conseguir os efeitos desejados. Então, a feminização, né, a terapia hormonal das mulheres trans, ela é feita com a terapia estrogênica e antiandrogênica. E ela, além dos efeitos mais evidentes de crescimento de mama e tal, ela também feminiza com o tempo, e aqui eu trouxe um exemplo de uma modelo trans, né, a característica da face. Então, com o tempo, a gente observa essa mudança, se a gente observar aqui no período inicial e depois mais atualmente. Então, baseado nisso, né, existem vários esquemas hormonais para mulheres trans na literatura, e se baseando em terapia estrogênica e antiandrogênica. Então, existem as terapias orais, transdérmicas, parenterais, o estradiol, o 17-beta-estradiol, né, nas formas oral, transdérmica e parental, e além disso os ésteres de estradiol, como o valerato ou o cipionato de estradiol. Os antiandrógenos existentes na literatura são principalmente espironolactona, acetato de ciproterona, e alguns grupos utilizam o agonista do GNRH para bloquear o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre essa condição. No nosso ambulatório, lá do HC, o que a gente utiliza, né? A forma oral, são estrógenos equinos conjugados, e por quê? Porque é o que é dispensado na nossa farmácia, muitas vezes o paciente não tem condições financeiras de comprar um outro hormônio mais natural, e o 17-beta-estradiol ou valerato de estradiol, tá? O único éster de estradiol que a gente utiliza. O cipionato nós não utilizamos porque é uma forma injetável e determina níveis muito elevados de estradiol. O estradiol transdérmico, né, que é o gel ou adesivo, especialmente para as mulheres mais velhas, e a forma mais fisiológica de reposição hormonal. E as doses de cada um deles está nessa coluna.
O antiandrógeno que nós utilizamos é o acetato de ciproterona. Nos Estados Unidos não é utilizado porque ele não é aprovado pelo FDA e lá se usa muito mais a espironolactona e o bloqueio do eixo gonadotrófico. O acetato de ciproterona nós utilizamos na dose de 50 miligramas por dia. Quais são os efeitos benéficos, né, os efeitos esperados em relação à terapia estrogênica na mulher trans? Primeiro, aumento das mamas. Esse aumento, ele ocorre até o estadio Tanner 5, que é o estadio final do crescimento mamário, uma mama adulta, e isso demora um período médio de 2 anos. Um segundo ponto que é bastante importante para as mulheres trans é a diminuição da ereção espontânea matinal, né, que elas têm. E isso a gente observa especialmente quando a gente associa a ciproterona, mostrando que pequenas doses, pequenos níveis séricos de testosterona são capazes de determinar ereção. E quando a gente determina a ciproterona, quando a gente associa a ciproterona, esse incômodo cessa. Elas referem diminuição da libido, e eu costumo dizer que a libido não diminui, ela muda, né? Passa a ser uma libido mais parecida com a do sexo feminino, com a do gênero feminino. Há uma redistribuição de gordura para o padrão feminino, os pacientes elas diminuem massa muscular e aumenta a distribuição de gordura. A testosterona atinge níveis femininos com doses fisiológicas de estrógeno. Diminui o crescimento de pelos, especialmente quando a gente associa a ciproterona e quando é feito, muitas vezes é necessário um tratamento cosmético também associado. E diminui o volume testicular ao longo do tempo do tratamento. Isso tudo nós conseguimos com doses fisiológicas de estrógeno e antiandrógenos. Não há necessidade nenhuma de se usar doses mais elevadas. E aqui eu mostro para vocês exatamente isso que eu acabei de falar, né? Esse foi um trabalho que nós publicamos algum tempo atrás, mostrando que baixas doses de estrógeno normaliza a testosterona e determina níveis de estradiol dentro do range de mulheres, da fase folicular de mulheres cis. Então aqui a gente pode observar, né, o nível de testosterona basal dessas pacientes. Nós dividimos os pacientes no grupo que usava apenas estrógeno e no grupo que usava estrógeno e acetato de ciproterona. E aqui a gente observa então uma média, né, de testosterona de 750 nanogramas por decilitro, que é perfeitamente normal para o gênero masculino. E no grupo que usou estrógeno, 0,625 miligramas de estrógeno equino conjugado, eu ressalto aqui, vocês veem que o nível de testosterona entrou no nível, nas concentrações normais para mulheres cis. E bem como no grupo que usou estrógeno mais acetato de ciproterona, ou seja, não há necessidade de usar acetato de ciproterona para se diminuir o nível de testosterona, e sim para bloquear aquele nível residual para que ela não tenha os efeitos indesejáveis. E a média, né, a mediana, em 6 meses de tratamento. Então, vocês veem que a testosterona realmente, rapidamente, ela se coloca dentro do range normal para mulheres cis. E a questão do nível estrogênico, né, aqui a aromatização do estrógeno, aqui você mantém no nível um pouco mais baixo da fase folicular. Isso depende da hora que a paciente utilizou a medicação, isso também é importante. E a prolactina, lembrando que a prolactina aumenta e ela entra no range de normalidade das mulheres cis. Quais são os riscos da terapia hormonal, né, nas mulheres trans? Então, o que é considerado de alto risco, de desfechos adversos? É o tromboembolismo, é a doença tromboembólica. Então, se a paciente tiver uma doença tromboembólica prévia, ela tem um alto risco de eventos adversos, de desfechos adversos. O que é considerado risco moderado? Então, se a paciente já é portadora de um prolactinoma, ou se tem prolactina elevada, câncer de mama, doença coronariana, doença cerebrovascular, colelitise e hipertrigliceridemia, principalmente no uso de hormônios orais. Então, se a paciente já tiver uma hipertrigliceridemia, é aconselhável que ela use as formas transdérmicas. Quais são os efeitos colaterais dessa terapia estrogênica, né?
Então, o primeiro e o mais preocupante é a trombose venosa. Nós tivemos um caso no hospital e essa paciente utilizou altas doses de estrógeno. Então, a trombose venosa acontece especialmente quando se usa etidioestradiol e quando se utiliza doses muito elevadas de estrógeno por longo tempo. Hiperprolactinemia, então acima do limite normal para mulheres cis, eu tive em 50% dos casos, e isso também está relacionado com níveis mais elevados, com doses mais elevadas de estrógeno. Muitas vezes elas necessitam disso porque elas sentem que elas se tornam mais femininas utilizando maiores doses, o que não é real, né, mas elas podem determinar uma hiperprolactinemia. E prolactinoma, eu tive 2 casos de prolactinoma, macroprolactinoma pelo uso de estrógeno, que eu vou mostrar adiante. Acidente vascular cerebral, eu só tive um caso com infarto do miocárdio, mas era uma paciente que já tinha uma comorbidade. Arritmias cardíacas, também um caso, e essa arritmia já era prévia. Depressão, as pacientes entram num estado depressivo, né? Elas se sentem mais deprimidas, não necessariamente são deprimidas, mas elas referem isso. E câncer de mama, que é relatado, na minha casuística, eu não tive nenhum caso de câncer de mama. E todos esses efeitos são relacionados com doses suprafisiológicas. Aqui, esse trabalho mostra, né, as mudanças hemostáticas das mulheres trans em terapia estrogênica. Então, ele compara, que esse trabalho é antigo, mas ele é muito bem feito, e isso foi reproduzido na literatura ao longo dos anos. Ele mostra que o grupo que usava acetato de ciproterona, tá? O grupo que usava estradiol e acetato de ciproterona, e o grupo que usava etinil, estradiol mais acetato de ciproterona, e os homens trans que usavam testo. E ele avaliou algumas variáveis hemostáticas. Então, a proteína C ativada, por exemplo, se eleva muito com etinil e estradiol, e a proteína S diminui muito, ou seja, o etinil e estradiol é o estrógeno mais trombogênico que é disponível no nosso meio. E o que ele discute nesse trabalho é que a resistência à proteína C ativada, né, ela é um fator importante para a trombose venosa, todos nós sabemos. E essa resistência associada, e a resistência à proteína C ativada associada à mutação do fator 5 de Leiden, determina nos heterozigotos um risco 6 vezes maior de tromboembolismo venoso e nos homozigotos 50 vezes maior. E a resistência adquirida por o uso de estrógeno, especialmente o etinil e estradiol, as alterações nesse grupo são mais pronunciadas nas variáveis quando comparadas ao grupo de mulheres em uso de anticoncepcional. Talvez isso seja porque as mulheres trans utilizam doses mais elevadas. E os valores de proteína C ativada do grupo etinil e estradiol, olha só, são compatíveis a indivíduos mutantes do fator 5 de Leiden, ou seja, você aumenta muito o risco de trombose usando etinil e estradiol. E aqui, mostrando essas características do etinil e estradiol comparado com o 17-beta-estradiol oral ou transdérmico. Então, vocês vejam que ele é muito mais trombogênico quando comparado os estrógenos, o estrógeno natural, tanto o oral quanto o transdérmico. Isso por quê? Porque ele tem uma meia-vida mais longa, uma maior biopotência e faz a primeira passagem hepática. Aqui eu trago, então, aqueles 2 casos que eu comentei de macroprolactinoma, né, que nós publicamos há algum tempo atrás, e essas 2 pacientes, elas tinham a mesma faixa etária, ambas usavam altas doses de vários estrógenos. Antigamente, esses pacientes faziam verdadeiros coquetéis de estrógeno, né, porque elas não tinham nenhum acompanhamento. Elas usaram, então, por 18 anos essa paciente e essa por 16. O nível de prolactina é elevadíssimo, e o adenoma era de 8 milímetros numa e 1,5 centímetros na outra. Ambas estão aqui demonstrando, né, a presença do tumor na hipófise, e ambas, então, foram tratadas com cabergolina, tá, que reduziu o tumor e reduziu a prolactina, associado, então, à adequação dos níveis de estrógeno. Além dos nossos casos, existem mais 6 casos adicionais descritos na literatura, e todos eles com essas características semelhantes. Uso de doses muito altas de estrógeno e por tempo prolongado. Câncer de mama, né? Uma outra preocupação e um outro fator colateral, um outro efeito colateral.
Na literatura, eu mencionei que na nossa casuística nós não tivemos nenhum caso, né? E na literatura, nós temos 22 casos relatados, tá? 59% deles eram adenocarcinomas, e desses adenocarcinoma, 10 de 19 eram positivo para receptor de estrógeno, e 5 de 14 positivo para receptor de progesterona. 14% tinham linfonodos positivos e 43% metastáticos. Então, são tumores relativamente agressivos, né? 7 com história familiar positiva e apenas 1 com BRCA2 positivo. A idade média ao diagnóstico, olha, isso é importante, 51,5 anos, ao passo que nos homens cis, essa média é de 68 anos, e nas mulheres cis, 60 anos, ou seja, as mulheres trans que desenvolvem tumores, câncer de mama, desenvolvem câncer mais precocemente, esse câncer mais precocemente do que a população cis. A taxa estimada é de 4,1 casos por 100 mil pessoas por ano, é abaixo da esperada para mulheres e compatível com a esperada para homens cis. Isso, então, demonstra, né, a importância do screening precoce das mulheres trans em relação a câncer de mama. Uma outra condição, né, que pode estar relacionada e que pode ser considerada preocupante seria a hiperplasia prostática e câncer de próstata. Elas mantêm a próstata, né? A próstata não é removida na cirurgia esse é um termo antigo, mas é o que estava no paper, né? Então, a cirurgia de afirmação de gênero. Geralmente, a grande maioria dos pacientes, inclusive na minha casuística, ocorre uma atrofia da próstata com a deprivação androgênica, mas existem 3 casos relatados de hiperplasia prostática benigna, 5 casos de câncer de próstata, e aí se perguntou, numa literatura mais antiga, a próstata é sensível ao estrógeno? Ou estavam presentes previamente ao uso de estrógeno, né? E essa paciente, então, iria desenvolver o tumor de qualquer forma. A maior casuística em relação a isso é do Goring, de 2013, em que ele estudou 2.306 mulheres trans. E teve um caso de câncer de próstata nessa casuística, e ele determinou, então, que a incidência global era de 0,04% e o risco era idade avançada e início tardio de estrógeno. Em relação aos parâmetros metabólicos, né, uma outra condição que a gente vê ao longo do tratamento, então, uma duração aí de mais ou menos 20 anos de tratamento, de acompanhamento dessas pacientes, o que a gente observa? Que essas pacientes apresentam um sobrepeso, elas adquirem esse sobrepeso ao longo da vida. A glicemia de jejum não se altera, a hemoglobina glicada é normal, ou seja, ela não aumenta o risco para diabetes, a terapia estrogênica. O colesterol também se mantém em níveis não aterogênicos, um LDL não aterogênico, um HDL também não aterogênico. E os triglicérides não mudou na nossa casuística. E o que a literatura diz? Então, do ponto de vista metabólico, a reposição estrogênica ela é segura. E o que a literatura diz, né? Bom, antes disso, só completando, a pressão arterial também essas pacientes não se tornaram hipertensas ao longo de todos esses anos de acompanhamento. No entanto, houve uma correlação positiva entre a duração do tratamento e o colesterol total, apesar dele não ter sido um colesterol aterogênico. E na literatura, o que é colocado? Que as pacientes aumentam o peso e principalmente gordura visceral. Tá? E essa parte da gordura visceral ainda não levantei os dados, eu estou avaliando na nossa casuística. Mas o peso a gente observou que elas aumentam um pouco, mas elas não se tornam obesas. Existe também uma diminuição da sensibilidade à insulina, né? E a insulina de jejum está aumentada. Nós não observamos isso na nossa casuística. É relatado também que o HDL aumenta, então ele não é aterogênico, como eu já comentei, e os triglicérides discutido se aumenta os triglicérides. E eu diria que aumenta nas formas, principalmente no uso de reposição oral, pela primeira passagem hepática. E aumenta, então, a hemostase e a fibrinólise, tendo um aumento, então, do risco de trombose, né? E eu acrescento aqui que isso está relacionado com o tipo de estrógeno utilizado. Em relação ao risco cardiovascular, então todos esses parâmetros, né, levam para a análise do risco cardiovascular.
O trabalho mais completo que existe em relação, que até o momento em relação a isso, é essa revisão aqui, que foi feita em 2018, né, analisando os eventos cardiovasculares agudos em pessoas trans utilizando hormônios. Então, em relação às mulheres trans, né, eles mostraram que, quando eles avaliaram as mulheres trans na coorte como um todo, ou seja, as 2.842 pacientes, o que eles observaram? Que a incidência, né, de tromboembolismo venoso, o risco era 5,5 maior, era 5,5 comparado, né, com 1 da população cis, comparado, então, com o risco de 1,9 nos homens cis e de 2 nas mulheres cis, então, o risco maior. O risco de AVC era também maior quando comparado ao homem cis e à mulher cis. E infarto do miocárdio também era um pouco mais elevado em relação ao homem e à mulher cis. Quando ele avaliou somente as pacientes que tinham usado estrógeno, e aí o número caiu para 853, ele observou que o risco de tromboembolismo era praticamente o dobro em relação aos homens cis e em relação às mulheres cis. Só que quando ele dividiu o tempo de uso, então quando o uso foi até 2 anos e quando foi acima de 2 anos, ele observou que esse risco era maior quando era um tempo mais prolongado, acima de 2 anos. E isso foi evidenciado principalmente no tromboembolismo. Em relação ao AVC, foi evidenciado quando se observou um uso com mais de 6 anos. Tá? Olha o risco aqui, 36,2 com relação a 9, a 10 e 4,1 nas mulheres cis. Então, esse trabalho concluiu que o uso prolongado aumentaria o risco cardiovascular. No entanto, ele não se referiu ao tipo de hormônio utilizado. E ele conclui nesse estudo que o aumento do tromboembolismo, os modelos de aumento do tromboembolismo venoso e AVC isquêmico nas mulheres trans, né, não são semelhantes ou consistentes com aqueles observados nas mulheres cis. E esses resultados, então, indicam a necessidade de uma vigilância a longo prazo para se identificar os efeitos colaterais vasculares na terapia cruzada com estrógeno. Esse outro estudo, ele também foi observar a presença de hipertensão, né? Eu mostrei que as minhas pacientes não ficam hipertensas. E ele não conseguiu concluir muita coisa em relação a isso. Esse estudo mostrou que existe uma necessidade de mais estudos para se examinar o efeito das progesteronas e medroxiprogesterona no tromboembolismo venoso e na pressão arterial, e a associação protetora dos progestágenos na hipertensão em mulheres trans está ressurgindo. Então, o que ele observou aqui? Ele foi estudar principalmente o efeito da progesterona. Esse é um assunto que está surgindo na literatura. Será que as mulheres trans precisam de progesterona do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de risco de mama? A gente sabe que mama não, mas em relação ao cardiovascular, a gente sabe hoje em dia que as progesteronas androgênicas, elas estão mais relacionadas com risco cardiovascular do que as naturais. E a ciproterona, que é um derivado progestagênico, né, ela tem uma atividade progestagênica, ela também tem uma atividade androgênica. Então, será que seria melhor usar a progesterona? Não sabemos essa resposta ainda. Então, em relação a um estudo, né, como um todo dos efeitos da estrogenoterapia em mulheres trans. Então, nesse estudo, ele mostrou que as pessoas transgênero apresentam maiores índices de depressão e ansiedade do que as pessoas cis. O tratamento de afirmação de gênero reduz essas comorbidades, e isso a gente observa na prática clínica. A terapia em longo prazo com andrógenos ou estrógenos pode estar associadas com aumento do risco de tromboembolismo, que pode ser mitigado pela troca da formulação ou da via, né, como eu já comentei. Quando a pessoa trans ela é bem informada, o arrependimento do tratamento de afirmação de gênero é raro. E isso é verdade. Na nossa casuística, ao longo desses anos todos, nós não tivemos nenhum caso de arrependimento. Então, isso realmente é bastante importante, está de acordo com a literatura. Então, em relação à progesterona, né, voltando aqui um pouquinho, só para contextualizar esse uso,
O que se preconiza, né, em poucos estudos que existem, e esse foi o último, de 2019, é que talvez o uso de progesterona feminizaria mais rápido essa mulher trans. Qual o mecanismo? Competição no receptor androgênico, porque a progesterona tem uma atividade androgênica, né, com a dihidrotestosterona. Será? Isso é uma pergunta que não temos resposta. Existiria uma maior maturação mamária, principalmente da maturação areolar, elas ficariam com uma mama mais parecida com a mama das mulheres cis, né, uma mama adulta? Também não se tem essa resposta. Aumenta a densidade mineral óssea, isso é real, tá? A gente sabe que a progesterona aumenta a atividade osteoblástica. Causaria uma supressão da produção androgênica? Não sabemos, e os estudos não são consistentes em relação a isso. Melhora os sintomas vasomotores, naquelas que tem, e melhora a fisiologia cardiovascular, porque ela tem a progesterona tem uma ação sinérgica, né, uma função benéfica na função endotelial, então parece que melhoraria a fisiologia cardiovascular. E os progestágenos, então, aumentam o risco cardiovascular e tromboembolismo venoso, os progestágenos de ação androgênica, não a progesterona natural. Então, se isso for real, e acho que alguns estudos devem surgir e precisam surgir em relação a isso, para se avaliar qual é o exato benefício da progesterona nas mulheres trans. Um outro efeito colateral importante que nós não podemos esquecer e relatar para a paciente é a infertilidade, né? A terapia hormonal causa a infertilidade, que pode ser permanente ou não. E isso deve, então, conter no termo de consentimento livre esclarecido assinado pelas pacientes. Como que se faz o segmento desses pacientes, né? Então, nós fazemos o segmento trimestral ou quadrimestral no primeiro ano, semestral no segundo ano, pode ser quadro-semestral no segundo ano, onde nós avaliamos as mudanças corporais e doses dos medicamentos, checa-se os exames, necessidade de referência, a necessidade de referência contra referência, né, dessas pacientes, e consultas, encaminhamento para consultas com o restante da equipe, de acordo com a necessidade. E o que é necessário, né, no acompanhamento da endocrinologia? É acompanhar o hematócrito, como eu já comentei os efeitos, o hepatograma, sorologias, dosagens hormonais e a bioquímica conforme a necessidade. O laboratório de imagem, ultrassonografia de mama e mamografia a cada 2 anos, ultrassom pélvico, ultrassom de próstata naquelas maiores de 45 anos, ultrassom de abdômen e densitometria óssea de acordo com a necessidade. E a gente pode discutir isso nas questões. Então, já caminhando para o final, as nossas recomendações, né? Primeiro, não usar etilneoestradiol nunca. Nas pacientes menores de 40, abaixo de 40 anos, qualquer formulação de estrógeno, exceto etilneoestradiol, oral ou transdérmica, é segura. Acima de 40 anos, dar sempre preferência para o estradiol, né? 17-beta-estradiol transdérmico. Os antiandrógenos são necessários antes da gonadectomia e doses maiores são raramente necessárias e a gente utiliza, em alguns casos, com o objetivo de aumento de mamas. Essa é a única indicação para usar doses maiores. Na nossa casuística, então, né, nesse tempo todo de segmento, o que a gente observou com a terapia de reposição hormonal é que ela foi eficaz no desenvolvimento completo dos caracteres sexuais compatíveis com sexo e identidade, os efeitos colaterais foram leves e, quando ocorreram, foram reversíveis com ajuste da dose e ou da droga utilizada, e todos os pacientes mantiveram a identidade sexual com o sexo oposto e apresentam melhora na dinâmica da personalidade, estabilização psíquica, afetiva e social. E então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, estou aberta às questões ao final, e eu quero agradecer, e principalmente a nossa equipe, né, agradecer a todos vocês e a nossa equipe que proporcionou o levantamento de todos esses dados. Obrigada. Doutora Elaine, muito obrigado muito obrigado pela excelente aula. Agora a gente vai dar a palavra para a doutora Ana, que vai falar sobre a harmonização para homens trans. Obrigado, boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer à diretoria da ABENS pela oportunidade, agradecer particularmente ao doutor Jean, à doutora Maria Helena, pela oportunidade de participar da diretoria, e por estar aqui nesse webinar inicial
dividindo com a professora doutora Elaine, tão conhecedora, profunda conhecedora do assunto, que compartilhou seus conhecimentos com a gente. Muito obrigada pela aula, foi muito boa. Muito obrigada, viu, professor? Então, a mim coube o assunto da terapia hormonal para homens trans. O objetivo que eu vou traçar aqui na aula é uma visão geral da reposição hormonal para os homens trans, revisão das principais recomendações para a hormonioterapia e discutir as principais complicações da hormonioterapia. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Eu trouxe um pouquinho da história da hormonização para os transgêneros, que se mistura com também os estrógenos e a testosterona sintetizado quimicamente, que começou por volta da década de 1930, 1940, quando foi possível para a população e transgênero adequar essa adequação corporal, né? A partir daí, teve esse livro do Harry Benjamin, em 1966, desse The Transaction Phenomenon, que teve um boom americano de uso de hormônio e com várias críticas pelo uso indiscriminado de hormônio, e então se formou um grupo que começou a pautar normas de atenção, que é o Standards of Care, que depois, em 1979, já lançou a primeira Standards of Care, e a seguir esse grupo se transformou na WPATH, que já está na 7ª versão, e eu sei que eles já estão para lançar a 8ª versão das normas de atenção à saúde das pessoas trans e com variabilidade de gênero. Junto com a Sociedade de Endocrinologia Americana, eles pautam os principais protocolos de cuidados e assistências às pessoas transgêneros e travestis e não conformes. No Brasil, eu vou falar bem rápido, a professora já falou, então teve a portaria, mas muito antes disso, já tinha ambulatórios atendendo, e com a portaria, esses principais 4 ambulatórios foram habilitados para o atendimento e atendimento cirúrgico, não só atendimento de hormonização, como atendimento cirúrgico. Hoje, a gente sabe que temos ao redor de 50 centros. Ser pioneiro, ainda mais ser pioneiro no Brasil, é uma coisa muito importante, porque se hoje a gente tem 50 centros e falar parece 50 centros, parece muito, mas a gente sabe que é muito difícil ainda o acesso a essa população, e a gente sabe que foi muito importante esse pioneirismo desses centros. Então, eu sei que muitos deles estão aqui assistindo, agradeço imensamente esse pioneirismo, essa batalha, porque se hoje a gente está aqui falando e com esses centros, e cada dia tendo mais centros e mais oportunidades, foram porque eles abriram essas portas. Também vou passar bem rápido, porque a professora falou da resolução e das mudanças da atenção integral à saúde da população transgênero e do projeto terapêutico singular. Então, eu até tinha um outro slide, já cortei no meio da apresentação dela, porque ficou bem claro, né, o que é o projeto terapêutico singular. E aí a gente vai, então, para os objetivos da harmonização do homem trans. Então, os objetivos da harmonização é desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas e supressão das características femininas. Quando você usa a testosterona, você tem alguns efeitos. Quais seriam eles? O aumento de pelos, a virilização da voz, redistribuição da gordura facial, aumento da massa muscular, aumento de pelos, mudanças do padrão de suor e odor, calvície, aumento da libido, crescimento clitoriano, secura vaginal, cessação da menstruação e anovulação. Essas são as principais testosteronas que a gente tem, tá, no Brasil.
A gente tem as testosteronas de uso longo, que são as usadas a cada 3 meses, as de curta duração, que são usadas em geral a cada 3 semanas, e a de tópica, que é um gel de testosterona usado diariamente. Alguns cuidados, né? O uso da testosterona foi aprovado para o uso intramuscular. Alguns pacientes usam subcutâneo. Ele não está aprovado, mas existe uma melhor satisfação do paciente, porque a agulha é menor, mais fina, não causa uma fibrose na musculatura, porque o uso da testosterona a longo prazo causa na musculatura intramuscular. O uso dos géis também a gente deve ter cuidado, porque após a utilização, eventualmente, se você tiver um contato com paciente, mulher, criança, você pode transmitir ainda a testosterona. E a gente já sabe de casos de que realmente tiveram efeitos colaterais indesejados. Qual é o objetivo quando a gente está usando a testosterona? O valor-alvo é de 400 a 700 nanogramas por decilitro, que é o mesmo que a gente vai usar, que é a dosagem, que é o nível de testosterona masculino. Então, isso é o objetivo que a gente tem de segurança do paciente. Pode ser medido só pela resposta clínica, em geral não é adequado, a gente prefere dosar mesmo, porque corre o risco de uma virilização abaixo do adequado, tá? Então, a gente sabe que a amenorreia após 6 meses é um bom indicativo de que você está atingindo o valor-alvo, mas não é a melhor coisa você só não medir. Então, a gente deve medir. A resposta quando você está com os níveis de testosterona dentro da faixa normal, não deve se aumentar mais para ter uma virilização maior. Isso não vai acontecer. E corre o risco de doses suprafisiológicas, você ter uma aromatização dessa testosterona por outros tecidos, que pode se converter em estrógenos, né? E gerar características indesejadas, como acne, ginecomastia, coisas que a gente não deseja. Nesse caso, o tratamento é diminuir a testosterona e não usar inibidores da aromatase, como poderia, eventualmente, a gente ter essa ideia. E, lógico, certificar-se que o intervalo de referência é usado para o sexo desejado, porque pode vir dentro do range do sexo biológico, e aí isso confunde a pessoa. Quando que a gente deve medir? Quando a testosterona é de longa duração, coletar no intervalo da dose, que é no meio, né, de 3 meses, então, no meio de 1 mês e meio, 2 meses. A testosterona injetável de curta duração, na véspera da próxima dose, e a transdérmica, depois de 2 a 3 semanas de uso, tendo cuidado de 4 horas após você passar o gel. Dosar também o estradiol é interessante, mas a gente sabe o quê? Que nos primeiros 6 meses, tem um estudo dizendo que 29% deles só alcançaram níveis fisiológicos do estradiol masculino. Então, esperar um pouquinho mais, continuar dosando. Mas a gente não precisa continuar dosando para sempre. Se ela estiver abaixo de 50 gramas por ml, está seguro para prevenir sangramento uterino. Se não alcança esse nível de estradiol, eventualmente isso pode ter um papel nos sintomas de dor pélvica, que eu vou discutir um pouco à frente. Eu achei interessante colocar aqui exames que a gente deve coletar antes de começar a imunização, 1 mês depois de começar, 3, 6, anualmente depois, e que a gente deve ofertar no acompanhamento. Alguns exames que a gente colhe, a gente deve considerar algumas coisas. Por exemplo, a gente terá um aumento da massa muscular e, com isso, um aumento do nível de creatinina. Lembrar sempre de usar a faixa correta
do nível que a gente está avaliando. A amenorreia eritropoética vai ser induzida pela testosterona, vai aumentar o HbHT, também mesma coisa. Se a gente tiver policitemia, verificar os níveis de testosterona, por quê? Se tiver alto, a gente pode diminuir, ou trocar pela via transdérmica. Se tiver muito alto e já correndo um risco de ser patológico, a gente pode utilizar, lançar a mão doação de sangue ou uma flebotomia terapêutica. Alguns eventos adversos e condições especiais. Eu vou falar um pouquinho da esterectomia e oforectomia, a história do câncer, pregresso, alopecia e acne, síndromes metabólicas e dor pélvica. Vou me ater um pouco à dor pélvica, tá bom? Esterectomia e oforectomia. Algumas diretrizes sugerem esterectomia e oforectomia para redução de câncer de ovário e endométrio, mas não está comprovado que existe um aumento de câncer de ovário e endométrio nesses pacientes. Mas a maior parte das diretrizes sugere que se faça essa cirurgia. Não é necessária a redução da dosagem de testosterona após a oforectomia. E se a dosagem for mais baixa, a gente tem que tomar cuidado com a densidade óssea. Alopécia e acne. Pode começar assim que a gente inicia a medicação, essa queixa. Existe uma perda frontal e temporal ou uma calvície de padrão bem masculina. O manejo pode ser semelhante ao de homens não transgêneros, usando minoxidil ou finasterida, mas a gente deve ter cautela. Por quê? Porque o bloqueio excessivo pode regredir a virilização. A acne corporal e facial também é uma queixa muito comum, né? É comum aumentar durante o primeiro ano e diminui a seguir. Mas tratamento tópico não tem nenhum impacto. História pregressa de câncer. Os cânceres com receptores hormônio independentes são contraindicação à terapia. Paciente que tem uma história prévia de câncer sensível ao hormônio, muito difícil hormonizar, mas geralmente a gente pede acompanhamento de um oncologista e a sugestão deles para que a gente possa seguir essa avaliação, tá bom? Síndromes metabólicas. Pacientes que têm síndrome do ovário policístico pré-existentes têm algumas características virilizantes, que são bem-vindas, antes mesmo do início da terapia. Elas têm hirsutismo e amenorreia, e já se consideram com um caminho andado, né? A administração de testosterona não é contraindicada na presença da síndrome do ovário policístico, porém, as pacientes devem ser melhor monitoradas para a síndrome metabólica. Todos os pacientes, antes de iniciar, nessa situação, devem ter uma hemoglobina glicada e triagem de lipídios. Também é prudente a gente avaliar o endométrio do homem que tiver história de SOP com obesidade, para avaliar a hiperplasia endometrial. Vou, então, como eu falei, me ater um pouquinho mais às dores pélvicas. Por quê? Logo que eu comecei no projeto, a Ariadne, que veio falar comigo, falou: você é ginecologista, eu queria falar com você porque tem um tópico que eu acho que é pouco abordado com os homens trans, que são as dores pélvicas. E tem muita atrofia, pouca cirurgia de esterectomia ou oforectomia, pouca gente faz isso, e eu acho que esse é um assunto que a gente poderia abordar mais e ter um cuidado, um olhar especial. Aí eu realmente fui ver, eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, a gente questiona pouco, e as pessoas, os homens, se queixam, não sei se não se sentem confortáveis de se queixar de dores pélvicas, ou quando se queixam, situações já estão um pouco mais avançadas, né? A Melina Dendrinos tem esse artigo publicado em 2019, eu achei bem interessante. Ela reforça a parceria do ginecologista com o cuidado trans, né? Para melhorar a saúde integral, ela acha que o ginecologista deveria
entender de todas essas questões, porque, sim, veja, eu realmente já me formei há algum tempo, tenho uma formação numa escola boa, e eu não conheci nada, tive que começar do zero quando eu fui falar sobre o assunto. Eu acho que, de fato, a gente precisa inserir o assunto em todas as especialidades, porque é uma coisa que a pessoa chegar no ginecologista e ter que começar do zero, realmente é difícil, né? E aí eu estudei, conforme ela me pediu, o assunto dor pélvica, tá? Na dor pélvica, como a gente pode ver, nessas situações, a gente tem diversas etiologias. Vaginite atrófica, vaginite infecciosa, cervicite, cistite, ISTs, endometriose, aderência, complicações pós-cirúrgicas, distúrbios musculoesqueléticos, neurogênicos, depressão e ansiedade e abuso ou agressões de histórias anteriores. Vou falar só de alguns tópicos, o que eu achei assim, tem algumas queixas bem importantes e que a gente consegue falar. A atrofia dos tecidos vaginais. A testosterona tem um efeito dependente da dose nos tecidos vaginais e cria um estado hipoestrogênico semelhante às pacientes menopausadas. Tem um aumento do pH, uma atrofia, aumento do risco do vaginite, de tudo. A gente pode tratar com estrogênio vaginal, tal como a gente usa em pacientes que têm essa queixa, e a gente não precisa se preocupar com o risco de interferir no uso da testosterona. Ela não tem uma ação sistêmica importante. Pacientes que já foram esterectomizadas. A paciente pode gerar aderência ao tecido cicatricial, causando dor. Se mantiveram em um ou ambos os ovários, é importante examinar patologias ovarianas se elas queixam de dor. Se for necessário, se elas estiverem com dor, o ultrassom pode ser abdominal, mas o transvaginal é preferível. E aí é uma questão muito importante, porque às vezes eles se sentem desconfortáveis. Não se esquecer da história pélvica feminina anterior, como ISTs e endometrioses, que podem estar causando dor nesses pacientes. O aumento da massa muscular, como resultado da testosterona, pode levar a alterações posturais e dores musculoesqueléticas. Cólicas cíclicas, essa foi a parte que realmente eu fiquei assim mais impactada. Ela tem uma etiologia desconhecida, é uma reclamação bastante comum. E tem esse estudo que mostra, que um estudo transversal, que 20% fizeram esterectomia para diminuir essas dores cíclicas, e desses 22% interromperam a terapia devido às cólicas graves. Mudar para a dosagem transdérmica tem evidência de que pode ajudar, e anti-inflamatórios controlam a dor. Algumas evidências recentes em andamento com o Mirena, né, com o sistema intrauterino, com o liberador de levonorgestrel. Outras considerações. Se houver dor vulvar ou dispareunia, a gente sempre pode considerar o uso da lidocaína tópica antes da relação sexual, ou mesmo do uso antes do ultrassom transvaginal, se for necessário. Se a paciente ficar muito angustiada antes de fazer um ultrassom transvaginal, caso necessário, a gente pode até administrar benzodiazepina em baixa dosagem 30 minutos antes do exame. Não se esquecer, uma coisa que a gente comumente encaminha os pacientes femininos, que é a fisioterapia do assoalho pélvico e das injeções de lidocaína nos pontos de gatilho. O paciente pode se sentir mais confortável quando for fazer ultrassom, inserindo a própria sonda. Concluindo, a confiança e o aconselhamento sobre as expectativas são um componente-chave no sucesso da terapia de transição hormonal. A maioria dos medicamentos usados para a transição são comuns. A prática dos ginecologistas, urologistas e endocrinologistas, essa é apenas uma outra forma de aplicação. Utilizar os protocolos e ter uma equipe multidisciplinar traz conforto para todos os envolvidos no cuidado dos pacientes trans. Isso que eu tinha. Muito obrigada. Espero que a gente faça um trabalho belo com essa diretoria.
Doutora Ana, muito obrigado pela excelente aula também, né, foi bastante esclarecedora, né, principalmente em relação a esses temas que dizem em relação às dores pélvicas, né, isso é importante sim da gente pensar nessa questão em relação aos homens trans, mas acho que ficou bastante claro, né, tanto com a exposição, né, da doutora Elaine, assim como da doutora Ana, a importância, né, do acompanhamento médico, né, para esse grupo de pessoas, e que esse acompanhamento seja feito desde o início, né, e é uma pena que muitas pessoas, né, não tenham acesso a esse tipo de tratamento em nosso país, né, mas eu vou lembrar aqui que, felizmente, né, cada vez mais centros e pessoas estão se formando, cada vez mais as pessoas estão se inteirando, né, dos aspectos relacionados às pessoas trans, e isso é bastante positivo. Espero, né, que a gente consiga, né, estar passando, né, isso para vocês também, em relação às outras questões, né, dos tratamentos aí de afirmação de gênero. Mais para frente a gente também vai falar em relação às outras identidades de gênero, assim como também as cirurgias, os procedimentos cirúrgicos disponíveis, né, para essas pessoas. Os guidelines das Sociedades Internacionais de Endocrinologia preconizam doses de estradiol de 2 a 6 miligramas visando a mama. Você utiliza uma dose compatível com terapia hormonal para mulher cis? Você utiliza doses iniciais maiores para induzir o desenvolvimento de mama e depois reduz? Oi, Ana. Ô, Lúcia. Prazer em falar com você. Eu estava tentando responder aqui, mas eu não consegui enviar. Então, em relação a isso, realmente os americanos usam uma dose bem maior do que a gente usa, e eu não vejo necessidade de usar, não. O que acontece é que demora um pouco mais para essa mama se tornar adulta, né? Quando você usa uma dose menor, mas o resultado final é o mesmo. E eu digo isso com a experiência que a gente tem, quando a gente aumenta, a paciente tem um desenvolvimento mamário X, né? Depois de 2 anos de tratamento, e ela reclama desse tamanho. A gente aumentando a dose, essa mama não ganha tamanho satisfatório. Então, realmente, no meu ponto, na minha experiência, isso realmente não é necessário. Então, para finalizar a nossa webinar aqui inaugural, gostaria de agradecer a todos a presença, em especial, né, o grupo aqui que compõe o nosso departamento. Novamente agradecer, né, a diretoria pelo convite de estar coordenando, né, esse departamento. O nosso muito obrigado. E também já deixar com vocês o encontro marcado, né, para a próxima semana, na quarta-feira, né, onde será, né, a webinar inaugural do Departamento de Parafilias, né, com o tema Parafilias na Clínica Psiquiátrica e Psicológica, como abordar, né? O departamento ele é coordenado pelo Dr. Gabriel Becker e pela Michele Sampaio. Então, a todos, muito obrigado, muito boa noite.